Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui no nosso santuário, querido irmão e irmã que nos acompanha através das nossas redes sociais, nós somos chamados nesta noite de hoje a refletirmos sobre o poder e a importância da oração na nossa vida. No primeiro momento parece até desnecessário, numa Eucaristia como esta que nós celebramos, de preparação para a festa da exaltação da Santa Cruz, no dia de amanhã, parece desnecessário nós dizermos que nós ainda precisamos refletir sobre o poder e sobre a importância da oração. Mas olha, se nós soubéssemos a beleza e a importância da oração, sem sombra de dúvidas, nós faríamos de nossa vida toda uma vida orante. Não apenas aqueles momentos em que nós reservamos para estarmos diante de Deus e rezarmos, mas faríamos todas as nossas atividades diárias como verdadeiras orações. A oração, ela tem a capacidade de purificar o nosso coração e ela nos permite então entrarmos em contato com Deus. Basta apenas nós olharmos para as leituras proclamadas no dia de hoje, que nós vamos perceber algo muito simples. Quem ora com fé sempre obtém aquilo que deseja. E é preciso que nós tenhamos isso bem claro na nossa mente e no nosso coração, justamente para que nós nunca desistamos da nossa oração, desta oração que nós elevamos a Deus com sinceridade e que brota do silêncio e da profundidade do nosso ser. Paulo, na primeira leitura do dia de hoje, pede para que nós possamos rezar por todos. É preciso que nós cresçamos nesta consciência da oração. Eu rezo por todos aqueles e aquelas com quem eu me encontro no meu dia a dia, mas eu também sou convidado a rezar por pessoas que talvez eu nem conheça. Paulo recomenda ainda que nós rezemos especialmente pelas autoridades e por aqueles que governam, justamente porque eles dependem da nossa oração, uma vez que deles depende a qualidade de vida de todo o povo. Por isso, antes de nós sermos críticos àqueles e aquelas que nos governam, nós precisamos antes rezar por eles para que eles não se corrompam. E eu sei que às vezes é um tanto quanto difícil nós dizermos desta oração por aqueles que nos governam, porque talvez nós vamos pensar assim lá no íntimo do nosso coração: mas eu não gosto do fulano de tal, eu não votei no fulano de tal, para que eu vou rezar por ele? Reze para que ele não se corrompa e para que a sua administração não favoreça apenas a alguns, mas favoreça a todos. Além disso, nós não somos convidados apenas a rezar por aqueles que governam a nação, o estado, a cidade, mas nós também somos convidados a rezar por aqueles que estão à frente das nossas diversas comunidades de fé, nós padres, os animadores de comunidade. Todos nós dependemos e necessitamos da oração para que verdadeiramente nós consigamos entender aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós no exercício da nossa vocação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós rezamos por aqueles que governam, para que eles governem com justiça e com equidade, e só assim nós poderemos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. E aqui também é importante ressaltar estas duas palavrinhas finais que eu disse: a piedade e a dignidade. A piedade, ela está intimamente ligada
aquilo que nós fazemos ao longo do nosso dia, como testemunho cristão de tudo que nós experimentamos aqui dentro do templo. A dignidade, ela está justamente na vida em que nós levamos ao longo da nossa jornada, como uma vida que perpassa os caminhos da santidade, os quais nós todos somos convidados a vivermos e passarmos por este caminho. Por isso, nós podemos dizer também que a oração, ela é sempre um caminho de salvação, de cura e de libertação. A oração, ela sempre tem o poder na nossa vida de nos elevar a Deus, nos elevar à presença de Deus e obtermos aquilo que nós tanto almejamos ao longo da nossa jornada de fé. Seja a nossa salvação ao final da nossa vida, seja a cura das nossas enfermidades, seja a libertação de algum mal que porventura pode atingir a cada um de nós. No Evangelho de hoje, nós encontramos uma figura de autoridade, um oficial romano. É um homem de fé que acreditava nas ações de Jesus e no seu poder. Interessante que este homem se achava tão indigno de se aproximar de Jesus Cristo, que ele não vai ao encontro de Jesus. Ele pede aos anciãos que possam ir ao encontro de Jesus. E esses anciãos que vão ao encontro de Jesus dizem da fé deste homem e dizem que ele é merecedor de uma visita do Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus estava a caminho da casa do oficial romano, interessante aquilo que acontece. O oficial manda para o Cristo um recado dizendo que ele não era merecedor daquela visita. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, que tamanha fé a deste homem, que ao dizer para o Cristo assim: olha, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, ele acreditava que bastava apenas uma palavra para que Jesus pudesse curar o seu servo. Aqui nós temos a demonstração de uma grande fé, meus queridos irmãos e irmãs. Uma fé capaz de obter para si a cura à distância, apenas através do poder da oração. Por isso eu não sei pelo que você tem passado nesses dias, mas eu tenho certeza que algo te move e te traz aqui ao nosso santuário, ou te move e te traz a rezar conosco através das redes sociais. Nós precisamos ter a consciência que nós precisamos incansavelmente nos dirigirmos a este Cristo que continua passando pelas nossas vidas, curando e fazendo o bem. Ou seja, este Cristo que continua instaurando o seu reino no meio de todos nós. E é importante nós olharmos para o Evangelho de hoje e percebermos a profundidade deste Evangelho, tanto que nós utilizamos este Evangelho todas as vezes que nós celebramos juntos a Eucaristia. E nós repetimos este episódio antes de toda a comunhão. Quando nós respondemos a interpelação daquele que preside: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada, dize uma só palavra e serei salvo. Para nós entendermos a importância e o significado desta oração feita a Jesus Cristo por este oficial romano e da profundidade da fé deste homem. O oficial, ele era sim poderoso, mas ele não era capaz de curar. É importante que nós nos lembremos disso, porque às vezes ao longo da nossa jornada de fé, nós nos utilizamos dos nossos cargos e ocupações, sejam daqui de dentro da comunidade, sejam da sociedade, para dizermos da importância que nós temos ao longo do nosso dia a dia. Não nego que nós somos importantes, mas olha, meus queridos irmãos e irmãs, apesar dos nossos poderes, aqui entre aspas, nós também não somos capazes de curarmos uns aos outros. Somente a oração e a fé em Jesus Cristo é capaz de nos garantir ao longo da nossa jornada a salvação. Por isso, que nós nesta Eucaristia possamos entender o apelo de São Paulo, que em todo lugar
os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussão. Lembrando aquilo que o próprio Cristo diz em outra passagem do Evangelho: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali presente no meio deles. E tudo aquilo que vocês estiverem de acordo na terra, meu Pai no céu ouvirá as suas súplicas. Por isso, que a nossa oração seja sincera e correspondente, a fim de conquistarmos a graça de Deus e o seu infinito amor ao longo da nossa jornada e da nossa caminhada. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que esta Eucaristia que nós celebramos no dia de hoje nos ajude a cantarmos como o salmista: bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu o clamor da minha súplica. Que esta seja a experiência que nós fazemos nesta noite, de um Deus que escuta as nossas súplicas e nos leva até o céu junto dEle, para que nós também possamos contemplar a sua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.